gente vai iniciar o assunto que é heredogramas. Heredogramas, na verdade, vai se agregando aos conteúdos já vistos, principalmente conteúdos que envolvem lá a primeira lei de Mendel, todo aquele conhecimento que vocês tiveram no glossário genético, principalmente para determinar se o indivíduo é homozigoto, heterozigoto, se o indivíduo é dominante, se é recessivo, né, de determinada característica ali apresentada. Então, o conteúdo de agora, ele vem baseado nisso aí. Então, o que a gente vai trabalhar agora? Se chama heredogramas. O que são heredogramas? São representações gráficas que, de uma forma geral, tentam representar toda uma linhagem ali, a gente conseguir identificar de geração para geração onde acontece determinado segmento, né, de uma questão genética em especial, e através do heredograma fica muito mais fácil entender. Claro, o heredograma ele tem aquele princípio também, né? Uma imagem vale por 1000 palavras. Né? Através do heredograma tu consegue um maior número de informações em relação a um texto. Então vocês conseguem identificar melhor e até mesmo resolver questões genéticas de uma forma mais correta, assim, com base usando o heredograma, genealogia, assim, outros termos que é utilizado aí. Vou dividir com vocês agora essa apresentação. Tá? Essa vai ser uma primeira parte 1, até porque o conteúdo, de uma forma geral, ele vai ter mais etapas, né? Então a gente precisa entender, né, o que é um heredograma e como é que se monta um heredograma. Tá? E aqui é só uma atitude de conhecimento geral, né? A gente chama de pedigree também. Na verdade, a gente usa heredogramas não só na questão humana, mas também para determinação animal. Veterinários usam para determinar um pedigree, né, determinada raça de cães, através de heredogramas, ou genealogia. Genealogia é um termo também muito utilizado em questões de provas, Enem, vestibular, de uma forma geral, aparece, né, não utilizando o termo heredograma, mas o termo genealogia. Todos eles é a mesma coisa no sentido ali, é uma representação, essa representação mostra as relações de parentesco entre os indivíduos, tá? E vai determinando o padrão de certa herança dentro de uma família. Esse seria o conceito chave do que é um heredograma. Existem símbolos, esses símbolos são padrões internacionais, na verdade, a gente sabe que determinado símbolo vai representar determinada situação dentro da montagem do heredograma. O padrão ali, o quadrado, o círculo, o losango, que determinam assim, o que é homem e mulher, macho ou fêmea, quando a gente está também falando de animais, e a questão do losango, quando a gente está determinando uma prole ali e não quer entrar em questões que envolvam macho ou fêmea, sim o número de indivíduos. Então a gente não determina o sexo ali, mas são símbolos que a gente utiliza. O que eu vou pedir agora? Esses que estão marcados no quadrado aqui, eu gostaria que vocês fizessem a anotação dele no caderno, porque esses aí são os símbolos que a gente vai utilizar para a montagem dos heredogramas, esses são os símbolos que a gente vai ver em exercícios, né? E esses aí geralmente é o que cai em prova, né? De uma forma geral, esses heredogramas aí, essas representações de símbolos aí, são os mais utilizados. Um cuidado que vocês têm que ter. Primeiramente, vamos usar o primeiro exemplo aqui, do sexo masculino. Quando ele está vazado, não está marcado por nada, quer dizer que esse indivíduo não carrega determinada situação, quer dizer que ele é normal dentro do análise que a gente está fazendo, ou a gente vai ver, também dá para utilizar se ele é homozigoto, se é heterozigoto, se é aquela característica dominante ou recessiva. Quando a gente preenche, né, ele se torna preenchido, esse símbolo aí, quer dizer que ele está carregando essa informação genética em estudo. Né? No caso, ele estaria afetado. Né? Outro cuidado que a gente tem que ter, você pode ver que existe uma linha que une os dois indivíduos ali. Essa linha simples seria indivíduos não consanguíneos, né? Eles não partilham parentesco algum. Diferente dessa aqui, que são dois traços aqui, que significa, né, na simbologia, que são indivíduos que compartilham, né, parentesco. Então, eles são consanguíneos de uma forma geral. Se a gente for analisar também essa questão de genealogias, a gente tem que criar mecanismos que a gente possa entender no caso de nascimento de gêmeos. A gente já viu isso em outros momentos, a gente sabe que existe
um padrão de dois tipos de gêmeos, né, os monozigóticos e os dizigóticos. Não querendo saturar o assunto agora, mas vamos dizer assim, ó, os gêmeos monozigóticos é aqueles que a gente já determina como gêmeos idênticos, isto é, aqueles gêmeos que surgiram de um único zigoto ali, né? Digamos, vocês têm uma gameta masculina ali, um espermatozoide, um óvulo feminino, uniu essa união dessas duas gametas aí, se dividiram e formaram dois indivíduos de mesmo patrimônio genético, são os gêmeos idênticos. Característica principal, sempre vão ser do mesmo sexo biológico determinado ali. Isto é, a gente sabe que na espécie humana é o espermatozoide que carrega a informação X ou Y. O óvulo é sempre X. No caso ali, nessa representação aqui no nosso exemplo, a gente tem dois indivíduos, né, os gêmeos ali que nasceram do sexo masculino. Então, significa que o espermatozoide ali que se uniu ao óvulo, esse espermatozoide é Y. E claro, o processo de divisão originou dois gêmeos, né? Ali originou dois seres que são idênticos nessa característica, tanto o patrimônio genético como a questão, né, do determinação sexual deles ali, que é masculino no caso. Mas também temos os gêmeos dizigóticos, são aqueles gêmeos que são originados através de gametas diferentes, isso é, vocês vão ter dois espermatozoides, dois óvulos. A gente sabe, a gente já deu uma estudada isso anteriormente, mas só para lembrar, o que, que acontece? Uma vez por mês, um óvulo é liberado em um ovário, né? Direita e esquerda. Pode acontecer naquele determinado mês, o esquerdo e o direito liberarem um óvulo, né? Os ovários, né? Direita e esquerda liberarem um óvulo, e esses óvulos serem também fecundados por espermatozoides diferentes. Então, vocês vão ter dois óvulos, dois espermatozoides. Nesse caso, os gêmeos não precisam obrigatoriamente ser do mesmo sexo, né? Claro que no caso você pode ter a formação de casais também. Isso aí é só para a gente entender a representação, para vocês verem como é que a gente vai colocar situações de gêmeos na montagem do heredograma. Vamos lá, esse aqui seria o nosso primeiro exercício. Lembra que eu falei para vocês, uma imagem vale por 1000 palavras. Olha o tamanho do texto aqui e vocês vão ver que a gente pode fazer uma representação de tudo isso, né, num heredograma. Eu vou fazer uma cola ali, né? Botei ali, ó, um homem normal, tá? Aonde está esse homem normal? Aqui. Cujo pai era afetado, ó, marcadinho aqui, e a mãe era normal. Casa-se com uma mulher, né? Que é a mulher, cujos pais eram normais, ó, tudo, não tem nenhuma marcação. Bom, o que eu preciso para montar o meu heredograma? Primeira coisa é montar as gerações. Primeira, segunda, terceira geração. Nosso exemplo aqui já começa com a geração 2, né? Mas você já consegue entender. Já fala do homem em relação aos pais, da mulher em relação aos pais. Então, para montar o heredograma, vocês precisam determinar a primeira, segunda e terceira geração. A gente usa esses algoritmos romanos para representar o número de gerações. E outra coisa que a gente precisa importante é numerar da esquerda para a direita os indivíduos. Então, indivíduo, a primeira geração, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4. Aí, no caso ali, esse homem já seria o indivíduo 5 da segunda geração. Da mesma maneira que a mulher ali é o indivíduo 6 da segunda geração. Aí mostra ali a questão por ordem ali do número de filhos. Tiveram 6 filhos. Desses 6 filhos a gente vê ali o número de filhos afetados. Não, né? A gente consegue também determinar a questão sexual. Vocês vão ver ali, ó, por ordem, temos 2 mulheres afetadas e um homem. Depois, na sequência, uma mulher normal, um homem, né, e uma mulher afetados. Bom, o primeiro exercício de vocês, para começar a entender, façam as anotações, copiem, comecem a exercitar a questão de uma montagem do heredograma, mas o primeiro momento agora, o desafio de vocês vai ser o quê? Me responder. Podemos afirmar que a característica afetada, né, que é essa característica que a gente está marcada aqui, preenchida, o quadrinho completo ali, é uma característica dominante ou recessiva?
vocês vão ter que fazer uma análise, né? Quantos indivíduos vocês estão vendo aí que são afetados? Quantos indivíduos são normais? Essas características vai ser dominante ou recessiva no entendimento de vocês? E claro, vocês podem ir muito além. Por quê? A gente vai discutir isso aqui, a gente vai responder essas questões aqui. Mas no olhar de vocês, essa característica aí é dominante ou recessiva? Essa característica do afetado. Vamos para um outro exemplo. Cor de olhos. A gente trabalhou lá no início, quando começamos a falar sobre a primeira lei de Mendel. A gente sabe que a determinação da cor dos olhos, ela também segue esse padrão de dominância. Sabemos que olhos claros são recessivos em relação a olhos escuros que são dominantes. Tá? Se a gente for identificar lá aquele indivíduo número 1 da primeira geração aqui, esse homem aqui, ele teria olhos escuros ou claros? É uma pergunta. Porque olha, os filhos deles nasceram tudo com o genótipo dele. Dá para tirar uma ideia aí, que esse homem possui olhos escuros e que a mulher ali marcada, ela tem olhos claros, a ponto que os filhos nasceram de olhos escuros. O que vocês vão ter que identificar? Que tipo de genótipo está envolvido aí, tá? E qual vai ser o genótipo dos filhos? Então vocês vão me responder. Primeira coisa, qual o genótipo dos indivíduos 1 e 2, 3 e 4 da primeira geração? Segundo exercício aí que vocês vão ter que me responder também. Qual é o genótipo dos indivíduos 5, 6, 7 e 8 da segunda geração? E por fim, dos irmãos ali, né? Os irmãos, né, que são os indivíduos 9, 10 e 11 da terceira geração. Genótipo, aquele parzinho de letras, tá? Vocês lembram que o fenótipo é a expressão do genótipo. Então, eles vão ter para olhos claros, o nosso fenótipo, mas a gente tem um genótipo para os olhos claros. Da mesma maneira, né, a gente tem a expressão ali de olhos escuros, o nosso fenótipo, aquilo que é visível, aquilo que a gente pode observar. Né? Em relação ao genótipo, é aquele parzinho de letra, aquela informação genética que vai manifestar, né? O genótipo vai se manifestar no fenótipo. Esse é o grande exercício que vocês vão ter que fazer. Deixa eu voltar aqui para vocês. Falar com vocês. Então, o que acontece? Vai ter um formulário, vai ter essas atividades para vocês preencherem. Observem, né? Façam com calma, respeitem também o período para ser entrega da atividade. Então, vocês vão começar a ter um entendimento maior do que é um heredograma, como é que se monta e como é que se interpreta ele. Tá? Essa aí é a nossa primeira parte sobre esse conteúdo. Tá? Assista um vídeo novamente, se for necessário. Façam, digamos, anotações, copiem o que eu falei ali sobre aquela representação gráfica, o que é macho, o que é fêmea, como é que eu faço para representar eles, quando é consanguíneo, como não é consanguíneo, gêmeos, que forma acontece, interpretação das gerações primeira, segunda, terceira e várias gerações, sempre usando algarismos romanos, numerar os indivíduos, da esquerda para a direita, a partir de 1, 2, 3, tenham esse cuidado nessa primeira montagem e interpretação.